Eu já comecei a gravar aqui também. Bem assim, porque às vezes eu pego qualquer cena, você acha que você não tá gravando, que não tá participando e já tá. Tô avisando. Tá bom. Então não posso falar mal de ninguém agora. Pode, porque isso que não é legal. É por isso que eu tô gravando agora. Olá, tudo bem? Eu falo um pouquinho alto, então não quero te deixar surdo. O seu nome é Tatiane mesmo? Infelizmente. Por quê? Não, aqui tem até uma história engraçada, assim. A minha mãe chama Alessandra. E aí tinha 20 Alessandras na sala dela. Então ela ficou a vida toda sendo reconhecida pelo sobrenome. E aí quando ela ficou grávida, ela falou pro meu pai, viu? Se for menino, eu dou o nome. Se for menina, é você que dá. E aí meu pai claramente ficou assim, tipo, zero ideias de nome. Aí quando eu nasci, qual que é o nome dessa garota, né, que nasceu? E aí ele viu na banca de jornal escrito Tatiane em russo significa filha do papai, alguma coisa assim. E aí ele chegou pra minha mãe e falou, olha, você que gosta dessas coisas, línguas e tal, Tatiane, vai chamar Tatiane. E aí minha mãe falou, nem fudendo, nem precisava ser do meu cadáver, nome de bunda. Minha mãe tem essa mania de falar nome de bunda, que é nome que todo mundo tem. Aí ela falou, aí vai ser que nem eu, vai ter 45 Tatiane na sala dela. E aí na hora que ele foi registrar, ele falou, já sei, vamos botar um Y no nome dessa garota. E minha mãe falou, maravilhoso, magnífico, parabéns. Aí virou Tatianico Y no final. É que vocês falam, vocês vivem isso porque vocês não foram André. André. Na época tinha 6, assim, André. né? E outra coisa que eu vou te perguntar antes de anunciar a entrevista, isso tudo está sendo antes. Porque eu ia falar, eu li no Twitter que você é jornalista. Uhum. E os vídeos que eu assisti seus são de uma professora. E daí eu falei, como é que eu apresento ela? Daí eu vi, sei lá, eu acho uma coisa fácil que todo mundo fala, youtuber. Mas youtuber? YouTuber ainda não dá conta. É uma marca, é um canal, é como se a pessoa que trabalhasse nessa fábrica Royaler, ou eu fosse um publisher. Exato, exatamente. Então, qual é o adequado? Pode pedir pra jornalista, que eu acho que é o que você... Porque nós jornalistas, a gente faz tudo, né? É isso. Tá, a gente serve café, a gente faz tudo. Agora eu vou começar, então. Publish News TV entrevista Tati Leite, jornalista, que atua pelo YouTube, ela não é uma youtuber, ela atua. Amei que você me perguntou isso, fiquei feliz. Porque normalmente é só youtuber, né? Mas eu juro que tem mais coisa, gente. Porque virou uma coisa meio depreciativa, né? Infelizmente, mas virou. Só esse termo, né? Quando você fala, youtuber, parece muito menos do que é de fato. Parece que você vendeu um livro, fez um livro que não escreveu e que vendeu 500 mil cópias e que você parece tá milionário. Parece que eu usei a Ghostwriter que vocês entrevistaram. Com a Nanete é coisa da certa. Exatamente. Mas não, tem muito mais coisa, né? Tem gente que fala criadora de conteúdo também, mas não é só isso, né? Tem muito mais coisa. O que tem? Você é jornalista desde quando? Assim, você fez faculdade ou você fiz faculdade, entrou na fiz profissão? Faculdade, sou formada, tenho bilhões de cursos também, né? Porque assim, meu avô era jornalista, ainda é, né? Porque ele ainda exerce. Ele era do Globo, então vira e mexe em casa. Eu tenho uma coisa... Qual é o nome dele? Flávio Lenz. Eu tenho uma coisa que talvez você perceba no decorrer da entrevista. Eu sou muito ligada às questões da minha família, porque foi na minha família que eu me descobri na literatura, que eu me descobri no jornalismo, que eu me descobri em várias questões, né? E aí, na minha casa, principalmente, né, na minha casa da família materna, que foi onde eu cresci efetivamente, todo mundo era alguma coisa, né? Então, era sociólogo, aí minha mãe era professora de latim, e aí meu avô, irmão da Ana Cristina César, poeta marginal, então assim... Sua avó é irmão da Ana Cristina César? Ela é minha tia-avó. E aí tem também meu bisavô, que era sociólogo, escritor e 45 coisas. Eu lembro que nas biografias que faziam, nas entrevistas que faziam com ele, era isso, e não parava. Então assim, eu sempre tive muito isso com a família para eu conseguir entrar dentro de uma nomenclatura. E eu sempre vi muita necessidade disso. Então, assim, eu escolhi a minha faculdade
Muito cedo, eu tinha 7 anos quando eu escolhi que eu queria ser jornalista. Porque eu via meu avô e aí eu achava que meu avô era o que mais se dobrava em várias coisas. Eu queria fazer várias coisas. Comecei como veterinária, como toda criança, como quase toda criança, né, que tem bichinhos. E aí eu queria ser bióloga porque o irmão do meu avô, né, meu tio-avô, irmão da Ana também, era biólogo, então eu ficava assim, meu Deus do céu, é isso que eu quero. Morava num sítio e tal, e eu lia as cartas da Ana, e a Ana falando do sítio, e as coisas dela no sítio, então eu ficava, é aqui que eu vou viver minha vida. E aí, enfim, quis isso, mas aí eu tinha muito medo de aranha, desses bichinhos assim, e aí eu via meu avô nessa vibe de, o jornal, que ele trabalhava no Jornal do Brasil, depois ele foi pro Globo, não sei o quê, e aí via ele também se dobrando com as coisas da minha avó, que minha avó era Gabriela Leite, que criou a Daspu, e na época a Daspu nem existia ainda, que a Daspu foi muito mais tarde, né, mas já tinha o Da Vida, que era uma rede que ajudava as prostitutas, enfim, com as causas todas que a prostituição tem, né, da militância. E meu avô fazia tudo, sabe? Fazia assessoria da marca, fazia assessoria da minha avó, ajudava minha avó, inteligentíssimo. Então eu falei, isso que é ser jornalista. Na sua casa ninguém usava uma cadeira de balanço e... Não, muito pelo aquela contrário. coisa normal, assim. Não, muito pelo Funcionário contrário. público por 50 anos não existe, não tem. A minha mãe ainda é, mas a minha mãe era louca. Minha mãe é doida, até hoje ela é meio doida. Ela queria fazer outras coisas e... Minha mãe é assim, minha mãe ela se apaixona por muito, muito. E aí ela se apaixona por este livro, ela vai virar o livro, entendeu? Então assim, quando minha mãe se apaixonou por latim, ela virou professora de latim, entendeu? Quando minha mãe se apaixonou, agora, por exemplo, que ela se converteu, ela é evangélica, ela se apaixonou, foi fazer faculdade de teologia, se formou em teologia pra virar pastora, entendeu? Essa é minha mãe. Então, também eu acho que ela nasceu nessa coisa dessa necessidade dessas nomenclaturas, assim, que é meio ruim, mas também é meio bom. É porque também eu acho que não tinha como... Eu cresci numa mesa de jantar com muito vinho, muita cerveja, muito samba, muita música cubana e muita conversa. Era conversa que não parava mais. Então, isso era eu criança. Então, ficava eu lá criança e eu queria participar daquelas conversas. E minha mãe, eu acho que também passou por uma coisa bem parecida. Então, acho que por isso que ela também se joga tanto, sabe? Assim, porque quando a gente ia discutir sobre alguma coisa, você usou um termo errado. Puta de uma discussão, pé no saco, sabe? Fala, porque em latim veio de não sei o que, aí pega dicionário, bota na mesa, aí não sei o que, lá. Eu lembro do meu bisavô com o dicionário Wise, assim, tipo, desse tamanho, botando na mesa, assim, tipo, não, olha aqui. E aí eu acho que essas discussões faziam com que a gente quisesse fazer tanto parte e não perder essa briga, não perder esses debates, que aí acabou que, enfim... nossa, eu fui long story short pra contar por que eu escolhi jornalismo. Eu escolhi jornalismo justamente porque eu acho que eu sentia que eu tinha uma perna em cada lugar, né? Que eu ia poder dançar ali conforme a dança. Mas é claro que eu não imaginava que eu ia estar onde eu estou hoje. Não que seja super importante, mas né, é um caminho que eu não imaginava seguir, porque eu era de revista. Eu queria revista, eu achava que na revista eu ia conseguir falar sobre temas que eu queria falar com tranquilidade. E aí eu tinha 14 anos, eu passei num concurso da revista Capricho, comecei a escrever pra revista Capricho, então eu fiquei, é isso, né? É bem simples, assim, é aí que eu vou seguir. Mas aí o sangue chamou, e aí eu acabei indo no mercado editorial, literatura, e quando eu vi, eu tava meio que dando aula e também falando de literatura o tempo inteiro. Você tem uma marca muito, muito significativa de quem faz muita coisa. Uhum. Que é o óculos, eu não sei como você enxerga. Ele tá exatamente como ficam os meus. A gente esquece de limpar e eu trouxe... Não, esquece tudo. Aliás, eu esqueço de botar, esqueço de tirar, esqueço de tudo. Às vezes eu durmo com óculos, é exatamente essa a função. Acho que essa é a ideia do óculos. É irresistível perguntar como é que é por dentro, na família, essa presença e essa ausência da Ana Cristina César. Porque é uma ausência violenta, né? Ela se arrancou da família e não do mundo, porque ela tá aqui ainda, mas enfim. Mas
Foi bem violento, assim, em diferentes nuances. Eu acho que existe um fantasma na Cristina César muito grande, né? E existe um fantasma da família como um todo, né? O meu bisavô também, depois que ele faleceu, a morte dele foi, pra mim, e sei lá, pro meu tio, pra galera mais próxima, minha mãe, foi muito mais dolorido porque a Ana se suicidou, eu não tinha nem nascido. Então, faz parte de um... Né? Eu cresci com o fantasma da Ana, com as coisas da Ana, com as falas da Ana, mas não com ela em si. E meu bisavô, ele era muito onipresente, ele estava presente em tudo, toda a revista ele estava, todo jornal ele estava. Ele era um... Valdo Aranha nem César. Ele era um sociólogo importantíssimo, ele fazia muita coisa. E todo mundo sempre... A casa estava sempre cheia por causa dele. Então, eu cresci com uma ideia, e é claro que se você perguntar isso pra minha mãe, se perguntar isso pro meu tio, pro meu avô, as respostas vão ser diferentes, né? Porque eu fui uma criança ali no meio. Então, crescendo com aquela coisa da Ana, como você mesmo disse, como ela se tirou da vida, né? Talvez não do mundo, mas como ela se tirou da vida, ficou esse gap, né? E aí logo depois a mãe dela faleceu, e aí logo depois a gente tinha as coisas. Eu lembro que no apartamento que ela se suicidou, que era um apartamento em Copa, quando eu ia pra lá, que era muito raro, até o momento que meu bisavô resolveu vender, e aí a gente foi passar um Natal lá, e é o dia que eu mais lembro da minha vida, assim, porque eu lembro que eu queria tocar nas coisas, né? Eu queria... Poxa, eu escuto da Ana, eu só vejo coisa da Ana, eu só leio coisa da Ana, todo mundo me fala dessa mulher, eu sei que ela foi minha tia-avó, eu sei que todo mundo tem uma coisa com ela. As coisas dela estão aqui, então tinha a máquina de escrever, tinha os livros, tinha o caderno, tudo do jeito que ela tinha deixado. E meu bisavô falava, você não vai tocar nisso. Não pode, né? Então, essa... Não pode, daí vira uma coisa. E aí vira uma coisa, que eu lembro que eu no Natal eu ficava assim... Ano novo, né? Eu ficava assim, meu Deus do céu, eu preciso tocar nisso. E aí também me fazia, como uma criança muito curiosa que era, me fazia criar histórias sobre a Ana, né? Então, assim, e justificar as histórias da Ana. Então, tudo que acontecia, as brigas de família que aconteciam, eu falava, isso daqui é coisa que a Ana, falou lá na carta dela, às vezes ela nem tava falando. Então, a ideia que eu criei da Ana Cristina é muito diferente, talvez, da realidade. Porque eu misturo a minha família, né, e a ausência de Ana com o que ela escrevia. Pronto. Ficção. Exato, é meio que isso. Você escreve? Sim e não. Eu fiquei muito tempo da minha vida com medo de ser a Maria Rita. Porque como toda a minha família teve essa coisa da escrita, até minha avó, que nunca tinha pensado em escrever, escreveu um livro, e o livro é muito bom. E todo mundo sempre falava do livro, e aí eu ficava assim, se eu lançar um poeminha de, sabe, com aquela rima fixa, vai todo mundo falar, sobrinha de Ana Cristina, sobrinha neta de Ana Cristina César, e aí eu ficava assim, nunca vou pra esse mundo, eu vou ficar do outro lado. Então eu fiquei durante muito tempo da minha vida, aliás, eu fiquei muito tempo da minha vida, inclusive no jornalismo, odiando os meus textos por causa do meu avô. Porque eu lia o que ele escrevia. Sem considerar, sem se perdoar, sendo que é um outro tempo, né? O tempo dele permitia outras coisas. Permitia outras coisas totalmente diferentes. E a família do meu avô é um pouquinho carrancuda, é um pouquinho difícil de lidar, né? Então, assim, era muito interessante porque, ao mesmo tempo, eu era a criança daquela família. Então, por exemplo, eu tenho um poema que eu tenho ele até hoje guardado, que eu lembro nitidamente do meu bisavô, eu mostrando meu bisavô, porque eu ficava naquela coisa eu ficava no quarto da Ana, então eu ficava, estou aqui, sentindo Ana, vou fazer então um poeminha. Aí fiz um poema, mostrei pra ele. E eu lembro nitidamente dele falando, isso me lembra a Ana. Então, a partir aí eu entro, né, é uma linha meio tênue, porque eu me sentia acarinhada e ao mesmo tempo eu ficava, será que eu deveria entrar nisso, né? Será que... porque a Ana não é a Ana, é a fucking Ana. Você não pode tocar nas coisas dela, não pode falar dela, né? Por muito tempo foi um nome que não podia ser muito, muito dito, assim. Por mais que meu avô tinha muito orgulho, mas o resto da família era meio que tipo, tá, tudo bem, não vamos falar agora. Tinha a estantezinha, tinha as coisinhas e tal.
E aí depois eu lembro de meu primeiro texto jornalístico, que foi sobre a Barbie, e sobre como eu tinha 11 anos quando eu fiz esse texto. Eu tenho esse texto também até hoje. E aí eu fiz um texto, era sobre como as meninas costumavam se ver nas bonecas, e normalmente as pessoas tinham que observar as brincadeiras dessas crianças para entender o que estava passando pela cabeça da criança. E aí eu fiz esse texto e aí entreguei pro meu avô. E meu avô, numa síncope, até hoje a gente não entende por que ele fez isso, mas ele fez. Ele rasgou o texto. Porque ele odiava, detestava o fato de falar que eu queria ser jornalista. Então, era essa a nuance pra mim. Então, quando você pergunta, você escreve? Ainda vem essa nuance, ainda vem meu avô rasgando, ainda vem o Valdo olhando pra mim dizendo, me lembrou a Ana. Então, é meio difícil, o inconsciente dá um grito. Mas, há pouquíssimo tempo, eu comecei a escrever um não ficção ficcionado. E aí eu comecei também a participar de um grupo que chama Escritores de Quinta, que é com grandes amigos e que foi organizado primeiro pela Liliane Prata, não sei se você conhece. E aí eu li pra eles, a primeira vez assim, que eu tirei isso do meu e li, e aí eles falam, vai, relaxa, fica tranquila, porque aí também foi uma outra visão de pessoas que não tinham nada a ver com a minha infância, não tinha nada a ver com nada disso, e pegaram cru ali, entendeu? Eu acho até que eles foram muito bondosos comigo enquanto eu lia, falando, tá ótimo, continua, porque é um bloqueio. Então, long story short, eu sou um pouquinho prolixa, você... Respondendo sobre se eu escrevo ou não, escrevo, mas sim, acho que ainda não tô preparada. Tô viajando nesse momento, que deve ter sido muito intenso de você ler publicamente. A escrita literária é sempre muito expositora, muito íntima, né? Exatamente. E sai de você, né? Ainda mais se tratando desse texto especificamente, né? Que começou numa síncope, assim, sabe? Aquele momento que você levanta e fala, eu preciso escrever, me dá um papel, me dá alguma coisa. E aí começou assim e virou realmente, são vários capítulos já que estão prontos. E é muito pessoal, né? Envolve muita coisa. Se eu já te respondo com tanta família numa entrevista pra Publicity News, você imagina isso num texto, né? Passando por tudo que... Enfim, com a cabeça a milhão, o inconsciente gritando. Porque quando você escreve também tá seu inconsciente lá falando, Sim, as coisas são de mão dupla o tempo inteiro, sem hierarquia, né? Exatamente. Então é isso, assim. Vamos ver o que vai ser. Pode ser que daqui a um tempo eu corte essa barreira, sabe? Eu transcenda isso, mas não sei ainda. Não, e é engraçado também você falar de todas as pessoas que tinham destaque no que faziam na sua família, inclusive você. O poeta é mais crítico, né? A poeta da família é a que deixa tudo mais tenso. Deixa tudo mais tenso. A poesia é assim pra você também? É 100% assim. Inclusive eu não consigo ler poesia sem esse óculos, né? Sem esse óculos de Ana. E sem esse óculos familiar, porque eu acho que mais do que a Ana, né? Eu leio muito Hilda, né? E aí tem várias entrevistas da Hilda que ela fala sobre esse peso da pessoa que já foi, né? Então, mais do que a Ana, eu acho que é meio errado eu culpar a Ana, eu falar da Ana especificamente, mas é o fantasma da Ana, né? O fantasma que as pessoas fizeram questão de deixar ainda, né? E é uma mulher que tá super em voga e que toda hora volta. A gente teve na Flip há pouquíssimo tempo, né? Ela foi a autora homenageada, e aí vira e mexe a gente tem uma questão de poesia marginal voltando, e aí... Tem sempre essas nuances, né? Agora, em tempos políticos atuais, a poesia marginal tem voltado, porque a gente está numa época muito parecida, né? Ainda mais também com a crise do mercado editorial. Porque se você for pensar, a poesia marginal da época era isso, né? Era uma grande crise política, social e do mercado. Mimeógrafo, que era eu vou fazer minha obra e eu vou publicar, vocês queiram ou não, né? Eu vou distribuir em bar, eu vou jogar a janela para todo mundo pegar os textos. Então, essa questão, esse óculos, ele é muito presente em mim, assim. Então, quando eu leio poesia, e até quando eu faço poesia, que não é sempre, mas às vezes acontece, quando eu faço, esse óculos está muito presente. Não consigo separar.
E aí, é assim, né? Uma coisa que a Anitta Desk falou pra mim nesse clube da escrita, ela falou assim, usa isso então, né? Já que você não consegue se liberar desse fantasma, então usa. Incorpora. Em antropologia, o fantasma, quando se fala de fantasma, se o fantasma faz com que alguém faça alguma coisa, então ele existe. Exato. É o fantasma de Hamlet, né? É louco, mas é isso. É usar essa voz, né? Mas é interessante porque eu também acabo fazendo esse nível de comparativo. Longe de mim falar que pareço Ana Cristina, mas, né, isso acaba vindo. Porque também eu acho que tem um fato que é muito importante, que eu era uma criança, então a criança ela se molda, ela se constrói, né, ela vai construindo as pecinhas de Lego dela através dessa perspectiva, né, então toda a minha construção de qualquer coisa que eu faça, ela sempre vai passar por esse caminho. Eu sempre vou achar que tá todo mundo olhando e que vão rasgar o meu texto a qualquer momento, entendeu? Você ter vontade agora e tá buscando também a expressão literária, vai te colocar também em mais um canal de comunicação, né? De participação na literatura. Você acha que a gente contribui mais e participa mais da literatura escrevendo e publicando? Ou, como você faz efetivamente no seu canal no YouTube, que é Valer um Livro, disseminando a literatura, iluminando as questões da literatura? Eu acho que cada um tem o seu papel, assim, né? Hoje em dia, se eu for responder essa pergunta com absoluta e brutal sinceridade, eu acredito que a disseminação ela é mais importante do que a produção. Não que ela é mais importante, mas agora, em momentos atuais, que a gente tem uma produção linda feita, né, brasileira principalmente, né, que está acontecendo aí, o mercado, ele está tentando dar um jeito em si mesmo com essa crise toda, então eu tenho visto mais gente produzindo, isso pra mim é lindo. Então, já com tanta gente produzindo, é claro que, de novo, é o óculos da Tati aqui, né, mas já que é tanta gente produzindo, eu acho lindo a gente conseguir disseminar essa informação, cada vez mais gente disseminando. Mas uma coisa não inibe a outra, né? Você pode produzir e disseminar. Desde que aí eu acho que esse é o caminho, até para as editoras em si, que desde que você não dissemine só o teu conteúdo e, portanto, que você só produza, sabe? Porque muita gente assim, tô produzindo, já tô fazendo aqui, minha parte eu já fiz, tô só produzindo. Anjo, sinto muito, não, né? Porque só você tá produzindo, só você tá lendo, só você tá fazendo. Tem que ir atrás, tem que disseminar também do coleguinha, tem que ajudar o coleguinha, tem que falar com o coleguinha, tem que pensar em gente que tá em lugares que nunca antes foram, sabe, frequentados e visitados e falados. Então, assim, essa troca que só pode acontecer na disseminação, por isso que eu acho que ela tem um peso maior. Então, no meu canal, por exemplo, né, não só no meu canal, quando eu falo Valer um Livro, além do canal, tem todo o projeto em si, porque tem as palestras, tem as aulas gratuitas, tem aula em cursinho, tem as apostilas, tem, enfim, o saque de dúvidas para as pessoas. Então, assim, a partir do momento, e o canal em si, né, então a partir do momento que eu estou fazendo essa disseminação do conteúdo e mostrando que a literatura é legal, que a literatura pode estar assim no dia a dia, que a literatura não é só José de Alencar, né? Pode ser também, mas não é só, né? E que dá pra fazer parte e, sei lá, graças a um vídeo meu, alguém entra numa universidade pública, sabe? Aí eu falo, beleza, aí sim eu tô fazendo parte da minha parte, que ainda assim eu acho que eu não tô fazendo completo. Eu acho que ainda dá pra fazer mais. Mas ainda assim, dentro desse viés, desse caminhozinho aí, você chegar à produção ou à disseminação, eu vou com a disseminação porque eu acho que ela vai chegar em mais gente. Ela vai impactar mais gente. Mas se você produz e também impacta a gente, vai com Deus. Vai na boa, é isso aí, continue, né? Então, eu não acho... Se eu começar a produzir, como eu já estou... Talvez eu consiga impactar mais, porque eu vou chegar em lugares que eu não chegaria só produzindo um conteúdo em vídeo e etc. Mas ainda assim eu sinto... Eu fico mais abraçadinha com a disseminação, com essa produção de conteúdo diária nos veículos que eu faço parte, assim, sabe? Me impressionei assim, com a fluência das suas aulas postadas na internet.
aquilo exige muito estudo, muita... Como é que é essa preparação para... Tem pouco corte, é muito comum no YouTube, eu passei a usar esse recurso que era abominável antigamente no vídeo, que era cortar corte seco né, para a mesma cena, mas eu acho que funciona tão legal também. Mas enfim, no YouTube é muito comum isso, corte, e os seus não tem tanto. O que demonstra isso, que você estava falando seguidamente sobre aquilo, o que você está falando, de temas muito diferentes, escolas literárias diferentes, tempos diferentes, autores diferentes, enfim. Como é que é? Esses dias começou uma thread nova no Twitter, né, uma sequência de tweets novas, porque era assim, dá um curtida e eu vou te contar uma informação sobre tal coisa. Era essa que estava famosa, e agora tem uma que é: fale 6 coisas que você falaria por 30 minutos sem respirar. Literatura é uma dessas coisas, né? As escolas literárias é uma dessas coisas. Eu realmente gosto muito. E eu não me acho mais ou menos especial por isso. Até porque, por exemplo, dentro do canal sou eu e o Guto. E o Guto, ele tem muito corte. O Guto, ele funciona, o jeito de gravar dele é assim: oi, gente, tudo bem? Nananana, em 1856, fulano. Parou, respirou. Tá, e aí você fez... Aí ele fala alguma coisa, ele volta. Eu não, eu funciono... Se eu fizer isso, eu me atrapalho completamente. Eu não consigo, porque a minha linha de raciocínio era muito rápida, né? Então eu quero falar. Então eu tô falando pra você sobre Semana de 22, aí eu tô falando, a Anitta tava fazendo uma exposição, e aí nessa exposição foi em 1930. Eu tô falando isso, mas a minha cabeça já tá assim: a próxima informação que você vai dar é que o Oswald e o Mário foram até lá, viram aquela obra. Então assim, eu já tô... Mas essa informação está ali. Isso é que é mais importante. Mas é isso, assim, eu acho que eu me acostumei, talvez, a ser assim, porque eu tenho essa coisa, e eu acho que é isso que me faz dar boas aulas. Eu tenho uma autoestima muito baixa, mas em relação a dar aula, eu acho que eu sou ótima. Eu também me encontrei dando aula, sabe? De literatura especificamente. Você começou fazendo isso no vídeo ou em classe? Comecei fazendo isso em classe, mas uma coisa bem X. E aí no vídeo foi a primeira vez que eu me filmei e me vi. E aí eu gravei logo um aulão de 1h e 55 minutos, que é o vídeo de maior visualização no canal. E ele não tem corte, aquele vídeo, assim. Só tem 1 ou 2 cortes, porque passava um avião, sabe, assim. E foi 1h55, que eu passo por todas as escolas. Então, e isso tá na minha cabeça porque eu conto como se fosse uma história. Tá. Porque eu tenho uma resposta muito clara pra isso, que na verdade é o seguinte: eu cresci nessa família que usava literatura de uma maneira muito legal, né? Minha família tem vários defeitos, a gente tinha várias discussões, vários debates, mas a história da literatura e os livros, eles eram parte da janta, entendeu? De fato. Então, assim, pra você debater sobre... você viu que fulano traiu ciclano? A gente ia citar algum livro que tinha a ver com aquela traição. Nossa, esses ciúmes, não sei o que, nananã, porque Otelo, porque Bentinho, porque não sei o que. Isso acontecia de fato. Então, trazer a literatura pra dentro das explicações, sabe essa explicação que agora Cortella faz muito bem, que é falar, olha, isso acontece porque a vida, não sei o que, você vê isso na literatura. Era isso que acontecia na mesa de casa. Então, eu gosto muito de fazer isso. Quando eu vou dar aula, eu acho que não tem corte, por isso que essa informação tá aqui, porque eu acho interessantíssimo contar desse jeito, entendeu? Então é como se eu estivesse contando a fofoca de alguém. Eu sempre cito esse vídeo e esse tema em específico, porque é o que eu mais gosto, porque é o que eu menos gosto, que é Iracema, do Zé de Alencar. Eu odeio Iracema, eu acho um livro um porre, esse livro. Mas eu me divirto dando aula de romantismo, e eu me divirto quando eu vou ter que falar de Iracema, porque eu vou falar do Zezinho, que é o José de Alencar, então eu chego e falo, gente, José de Alencar, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O cara, o sonho dele era trabalhar para Dom Pedro II. Começa por aí.
Ele era amigo pessoal do Dom Pedro II, ele até trabalhava, né, umas coisinhas ou outra pra monarquia. Ele era um cara que era a favor da monarquia, ele era escravocrata. Então vocês imaginam esse cara? Então eu vou contando como se eu estivesse falando do meu vizinho do lado do apartamento, entendeu? Então você imagina esse cara, você acha que ele ia botar o português como um cara ruinzinho? Não, imagina, a galera português é da hora, português era demais. Mas aí ele via o índio, entendeu? Então você vai explicando isso, você consegue deixar não só as coisas muito mais leves, mas também não precisa de corte. Porque se você vai contar sobre a tua amiga que contou pra você uma história que ela passou com um date, você não vai ter corte nisso, entendeu? Porque você tá contando a história de alguém, sabe? Então, assim, isso acontece com muita frequência comigo. Eu acho que é por isso que as minhas aulas são tão fluidas. Porque eu trato como se eu estivesse contando uma historinha de alguém que eu conheci e que é meu amigão, assim, sabe? Cara, deve ter sido muito difícil ser professor de português seu. De português de literatura, né? Foi horrível. Eu era péssima. Péssima no sentido de que... Você assistiu Escola do Rock? Não. É que tem uma personagem... Escola do Rock, tá? Do Jack Black. Jack Black, a menininha, que inclusive depois virou estrela da Disney e tal, de cabelo preto, até fisicamente ela parecia comigo, assim, impressionante. Eu era chatíssima, corrigia professor. Eu peço desculpa aos meus professores se estiverem assistindo isso. Eu fui uma aluna detestável, assim, porque eu era a CDF. Primeira carteira, assim, levanta a mão, olha, assim, assado. Isso mais nova, né? Aí quando eu fui pro ensino médio, eu já tava mais calma, porque eu tava mais calma, mas eu também ficava desesperada. Então, por exemplo, a minha professora do ensino médio, no segundo e no terceiro colegial, ela nunca tinha lido Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo. E aí eu me desesperava um pouco. Mas eu já não era mais essa CDF que corrigia ela, mas eu ficava assim, olha a situação deste Brasil, meu Deus do céu, eu não estou acreditando nisso. E aí eu ficava querendo dar aula para as pessoas, longe dela, porque eu ficava meio compadecida com aquela professora. Eu lembro da cara dela, lembro do rosto dela, lembro do nome dela. E aí depois eu também acabei me embrenhando por conta disso, assim. Eu acho que quando eu era mais nova, eu fui detestável, fui uma aluna detestável. E aí mais velha, eu só queria solucionar o mundo. Sabe quando você também entra em jornalismo, que você quer mudar o mundo através do seu texto? Eu sei. Eu queria mudar o mundo através das minhas dicas, das minhas aulas, e eu via que alguém não entendia, eu via alguém bagunçando na aula, eu ficava, não, gente, peraí, vem aqui, deixa eu contar pra vocês. Então eu fiz muito isso no ensino médio. Vale a pena viver se a gente não quer mudar o mundo? Não. É que, sei lá, se eu falar que sim, eu me mato, entendeu? Você fica encrencando com a ferramenta vídeo ou não? Você tá usando da melhor maneira que se pode usar? Eu encrencava muito no começo. Eu comecei na internet muito cedo e tal. Eu tinha blogs e tinha um blog em Flash sobre eu só vou te dar uma interromper, porque quando você fala assim de tempo, quando eu me formei, eu não consigo ler onde você tá. Não sei quantos anos você tem, não sei quando você se formou. Tá. Eu tenho 26 anos, vou fazer 27 mês que vem, e eu me formei faz tempo, mas eu não sei mais a data. 2012, eu acho? 13? Sei lá, algo assim, faz um tempinho. Faz um tempinho. Em tempos atuais, né? e de blog e tudo, eu tinha 9 anos que eu comecei com o meu primeiro blog. Aí depois, 9 anos, foi, sei lá, 2000 e tantos. Eu sei que em 2009 eu tinha 15. Esse é o meu cálculo, eu parto desse. Em 99 eu tinha 7. Eu faço meio que assim, sabe? Mas enfim, e aí eu comecei com blogs. Tinha um blog de uma banda que eu gostava, em Flash, que eu programava HTML e tal. E aí a gente tinha uma puta de uma comunidade. Entrei no site oficial da mulher, Evanescence. E aí eu fui convidada para fazer parte do site oficial dela, que era o emily.com.br. E aí eu comecei nessa coisa. E aí em 2009 eu virei aprendiz na MTV. E eu não ia aceitar. Porque assim, eu saí de casa com 15 anos. E aí, desde os 15, eu moro sozinha. Em repúblicas e coisas. Agora, graças a Deus, eu tenho meu canto. Mas ainda assim, né? Foi muito cedo. Então,
Foi bem no período da internet começar a ser uma coisa, sabe? Então eu fazia muito isso, mas eu acabei trabalhando com o que dava pra trabalhar. Então eu vendia batom, eu depois fui pra um convênio médico, vender convênio médico. E aí me chamaram pra ser aprendiz, mas eu ia ganhar R$400. E a minha república era R$400. E eu ganhava 700 no convênio e tal, e assim, só que aí nessa fase eu zero internet, assim, o que eu fazia era final de semana, que eu fazia meus textinhos e ficava mandando, porque era pra capricho, pra alguns lugares que eu ficava mandando. O que eu fazia? Eu fazia no Word, imprimia e ia até Abril, a porta da Abril, distribuir meus textos. Nossa, eu fiz isso tantas vezes que eu até perdi as contas. Fiz altos portfólios com texto meu e entregava pra todos os editores, eu descobri o nome do editor de cada revista e entregava e tal. E aí me chamaram pra fazer parte pra ser aprendiz na Abril Radiodifusão, que era MTV. Porque eu fui em 2009, que foi o ano de venda de 70% da MTV pra Abril. Saiu da Viacom, foi pra Abril. E aí na MTV eu não ia aceitar. E aí meu antigo chefe falou assim: Anjo, só vai porque, né, adoro você é incrível aqui, mas não dá. Vai pra lá que é a sua cara. E aí quando eu fui pra lá, foi meu primeiro contato com o vídeo. Era uma televisão, né? Sim. Então, é engraçado porque eu zero me interessava. A minha antiga chefe, vira e mexe, né? Ela foi minha chefe na época. A gente se reencontra, ela fala: Meu, era muito engraçado você, porque você olhava para as pessoas e falava, na sua cara tava, o que você tá fazendo? Sabe? Não fazia sentido pra você. Tanto é que quando eu entrei, no mês seguinte, o Gay Thalys foi pra Abril, numa época que ele tava aqui no Brasil. Eu acho que foi na época que ele veio pra Flip, que eu não lembro que mês que era, mas devia ser porque ele foi pra Flip uma época. E aí a gente recebeu um e-mail falando: Gay Thalys vai estar aqui, quem quiser, na Abril, não sei o que, nananã. E aí eu lembro que eu cheguei na minha chefe e falei: Gay Thalys vai estar aqui, deixa pelo amor de Deus eu ir lá na Abril, nananã, nananã. E aí ela falou: Meu, você tem 15 anos, garota, se liga, sabe? Tipo, sei lá, o cara do Ramones tá aqui na sala do lado e você tá falando do Gay Thalys, sabe? E aí eu fui pra lá e eu chorava vendo Gay Thalys, sabe, assim? Então, essa pra mim era a prova de que vídeo não fazia sentido. Era texto. Pra mim era texto, sabe? E eu tava na MTV porque eu achei que ia ser uma grande oportunidade. E foi, assim, minha vida mudou depois que eu fui pra MTV. E eu fiquei lá até 2012, porque aí eu fui contratada e tal. E aí, depois que eu comecei a fazer palestras com uma galera da internet que tinha canal. E aí, pra você ter uma noção, aí o que eu fiz? Eu fiz um projeto, porque na época tinha aquele Desliga a TV e vai ler um livro na MTV. Sim. E aí eu fiz um projeto que depois eu fui descobrir que, enfim, era um projeto do André Mantovani, com o Cortella. Era o Cortella? Acho que era o Cortella. Enfim, e aí eu falei: Gente, vocês estão mandando a galera ler um livro, mas qual livro? Vamos fazer um blogzinho? Aí apresentei PPT, assim, imprimi o PPT, mostrei pro Rafael Losso, que na época era o gerente do portal, ele era VJ e tal, não sei o quê. E aí virou o blog, e aí todo mundo começou a acessar o blog. E aí eu comecei a fazer palestra com uma galera que tinha canal de livros. E aí eu ficava assim: Gente, pelo amor de Deus, por que vocês fazem isso? Vamos escrever e tal. E aí eu comecei a chamar essa galera pra ser os vídeos do meu blog, porque eu não queria de jeito nenhum fazer parte de vídeo. E aí o dono de um desses canais, que era o canal oficial do Valer um Livro, que era o Cabine, falou pra mim: Tati, vou fazer um site, não dá mais, mas por favor, faz um videozinho. E eu falei: se liga, jamais, vai ficar no meu textinho aqui. Então eu demorei bastante, mas aí quando eu comecei a fazer vídeo, eu fui, né? Aí eu tinha uma coluna semanal lá nesse antigo canal, e aí de repente eu saí do canal, o meu melhor amigo também, que fazia parte, e aí a gente falou: Não, vamos criar o nosso. Só que aí eu namorava um cara que tinha um canal de história no YouTube e que dava aula. E a gente era muito parecido no jeito e tal. E aí ele falava: Meu, você tem que dar essas aulas aí que você dá, você tem que dar na internet. Tenta dar na internet, tenta fazer isso. Eu falava: Não, gente, já me basta vídeo só de falando de livro. Porque minha coluna era assim: eu pegava uma notícia das últimas semanas e linkava com um livro que tinha a ver com aquilo. Então isso ia desde o ataque ao Charlie Hebdo, por exemplo, que aí eu indiquei um livro do Pasquim, uma coletânea do Pasquim, até, sei lá, a bunda da Paola Oliveira,
que aí eu indiquei o Bárbara Sopada de Sangue, do Daniel Galera, que o personagem tem uma doença, que ele não consegue reconhecer as pessoas pelo rosto, nem ele mesmo, mas numa cena ele reconhece a namorada pela coxa. Eu falei, se ele visse a bunda da Paula Oliveira, ele ia reconhecer. Então era assim a minha coluna. E aí, mas era isso, então era divertido, porque era meu lado jornalista, eu tinha que fazer um textinho, tinha que me preparar, então eu não tava tão longe. Aí quando o Walter falou, aula, vai dar aula? Eu falei, haha, aula no YouTube? Você tá tirando. E aí eu fui e fiz. Aí quando eu vi, então assim, hoje em dia, eu não consigo mais imaginar minha vida sem vídeo. Mas ainda assim, eu não sinto que é o completo. Eu gosto muito de dar aula física, eu gosto muito de ver a cara das pessoas. Porque eu sou assim, né? Eu não consigo parar, não consigo... Então, é muito engraçado, porque os vídeos do Valer um Livro me completam porque sou eu, né? Eu não paro, eu fico fazendo assim, eu fico nananã, e aí eu falo de tal coisa, aí eu volto, falo Zezinho, aí eu uso uma referência atual, e aí eu brinco, dou risada, falo errado, falo... O que foi que eu falei esses dias? No segundo Reinaldo, aí agora todo mundo fica falando, no Reinaldo, nananã, eu rio. Então assim, eu consigo, mas quando é uma coisa mais fechada, eu já fico, não sei se vídeo é minha praia. Então assim, cada dia é um treinamento diferente, que nem agora, eu faço vídeo diário pro Catraca Livre. De livros também. E aí, no Catraca, eu tenho que treinar ainda. Porque no Catraca tem alguém falando, volta, fala tal coisa. Aí eu fico... Eu acho que o vídeo, ele é uma ferramenta incrível, mas eu ainda acho que falta caminhar um pouquinho pra tudo do jeito que eu quero, sabe? Exatamente do jeito que eu quero que o vídeo seja. E que o vídeo chegue. Porque senão também não faz muito sentido. Eu sempre defendo que as editoras ocupem mais esse... É que quando eu falo isso parece que eu tenho interesse comercial, porque eu venho também produzindo vídeos para editora, não sei o que, parece que eu estou vendendo peixe. Mas eu acho que dá para fazer com celular, se você não tem muitos recursos, mas que ocupe o YouTube, que ocupe as redes sociais com vídeos sobre livros para tentar desviar um pouco o olhar, né? Você acha que eu estou louco, não? 300% correto. Porque as editoras às vezes acham que uma é concorrente da outra, na verdade são todas concorrentes de tudo mais, né? Pra mim o melhor case disso é a Aleph, né? A Aleph tem feito isso muito bem e o que eu gostava da Aleph, que quem começou com a ideia foi o Daniel, que trabalhou comigo na Leia. Eu trabalhei um bom tempo na Leia e a gente defendia tanto essa ideia lá, mas nunca botaram fé na nossa ideia. Porque o primeiro vídeo da Aleph, que é da Intergaláctica, eu acho que é o nome do canal deles, é deles falando de livros de outras editoras. Só que livros de ficção científica. Uhum. Então, quando você pensa em ficção científica, você imediatamente lembra da Aleph. Entendeu? Então, assim, é isso, né? Você falar do livro da concorrente não vai te matar, sabe? Muito pelo contrário. Você não quer ser referência naquilo? Então, seja uma referência, né? Fale, mostre que você não vê só o seu, né? Você vê também o do vizinho. Mostra que você não é só um produtor de livro na cadeia de livro. Mostra que você sabe o que está acontecendo ao seu redor. Você sabe do rolê, sabe? Você sabe o que o seu consumidor vai querer. Porque a gente tem uma mania, e isso acontecia muito quando eu trabalhava em editora, que é imaginar os clientes, os leitores, como unidimensional, né? Então, assim, você é leitor, parabéns, você só lê. É a única coisa que você faz. E detalhe, você é leitor de quê? Eu gosto de Game of Thrones. Parabéns, você só pode ler agora Game of Thrones. Eu gosto de clássico. Parabéns, só clássico agora. Como se o cara que lê, o cara que vai consumir aquilo, que vai pegar o dinheiro da carteira e vai pagar por aquele livro, como se ele não estivesse consumindo mais nada. Agora estão também com a Antropofágica, né, que é da Luciana com o Daniel, que também é muito legal, que os vídeos do canal são assim... O que é ficção? Sabe? Legal, ótimo, quero ver. E aí eu fiquei curiosa pra saber, porque eles botaram Metamorfose, que é um puta livro clássico, Kafka, ou Kafta, como diz nosso menino. Do Kafta, mentira. E aí botaram Butarelli pra fazer o desenho, as ilustrações, aí botaram um especialista, o cara mega acadêmico pra fazer o pós-fácil. Colocaram o Otávio, que é um youtuber, pra fazer o prefácio. Você traz o livro pra cá, né? É isso, entendeu? Então, assim, quando eu peguei aquele livro na mão, pensei, eu tô dentro dele. O mercado independente de editora dos
sacou isso? A Mocota, né? A Lote 42, que na Flip do ano retrasado botou lá 5 artistas em loco pra fazer um livro do Lima Barreto, né? Que saiu em 4 dias, o livro foi produzido. É isso que eu quero, entendeu? E toda vez que alguém vai na minha casa, a pessoa olha na minha estante, a primeira coisa que a pessoa olha na minha estante, né? Aí vem aquela pergunta clássica: já leu todos os livros, Cacá? E aí, é um antes de eu falar... gigantesco, assim, como é que é? Não é gigantesco, mas é grande, tem muito livro. É uma estante pequena com muito livro. Tá. Então, isso chama atenção. Meu apartamento é super pequenininho, então a pessoa faz, opa, né? E aí, quando olha, a primeira coisa que eu pego é pegar esse livro do Lima Barreto e falar, sabe esse livro aqui? Olha que coisa linda esse livro, olha que coisa especial. A pessoa nunca me fala do Lima Barreto, mas eu falo, sabe que esse livro foi feito em 4 dias por 5 artistas muito doidos, no meio de uma festa literária, em Paraty? Olha que história incrível. Aí quando eu vejo, a pessoa tá lendo Lima Barreto. Entenda o leitor, entenda o consumidor como um cara 3D, um cara que tem várias coisas. E que ele vai estar interessado por algum dos assuntos que você lançar. Porque senão fica aquela velha frase de, ai, mas brasileiro não lê. Além dessa militância pela literatura, que outras militâncias você você abraça, ou você se impõe, ou enfim... Bom, a luta da mulher, por eu ser mulher e diariamente sair, né, nessa questão do empoderamento feminino e da importância das mulheres produzindo coisas, então assim, só que aí é engraçado, porque todas as minhas outras lutas, elas vão pra literatura em algum momento, né, e no Verdadeiro Livro isso é muito claro. Isso é normal, né? Porque a literatura é tudo. Cabe tudo, né? Exatamente. E a outra é a pauta LGBT, né, que eu sou bissexual, e inclusive faço parte de vários projetos LGBT e agora eu tenho meu próprio podcast, eu e outros amigos meus, que é o primeiro podcast bissexual da história da América Latina. Então somos 3 pessoas bissexuais falando sobre a bissexualidade, tem muito assunto. Então a pauta LGBT e a pauta da mulher, do empoderamento feminino, do feminismo em si é super presente. E, de novo, né? A literatura tá em tudo, então acaba entrando. Você entrar lá no Valer um Livro, o que tem de vídeo sobre literatura LGBT, sobre literatura feminina e sobre essas questões da história da mulher na sociedade, a história da mulher, enfim, é todo esse link. Porque seria também, né? Não bateria essa história se eu não aplicasse nisso, né? Se eu acabei de falar que eu quero aplicar pra tudo... Você cresceu trazendo a literatura pra tudo e botando a literatura em tudo. Exatamente. Inclusive, quando eu saí do armário, né? Quando eu primeiro me assumi lésbica, porque eu gostava de uma menina, eu falei, opa, lésbica, é isso, né? E aí depois, quando eu me descobri bissexual, quando eu comecei a gostar de menininha, eu fiquei, meu Deus do céu, regredi, voltei a ser hétero e tal, pirei na maionese. Aí eu liguei pros meus avós e falei, tem uma coisa pra contar, e meus avós, antes, você já contou, né? Não sei se você sabe, já contou. E aí foi muito engraçado que meu avô que falou, bissexual é o nome, tá? Existem várias pessoas, inclusive a Ana não... Né, tem uma história aí com a Ana, mas enfim, bissexual é o nome e tal, e a primeira coisa que minha família me deu foi um livro, que foi Henry June, da Anaïs Miller, da Anaïs Nin, Ana Miller é o nome de uma cantora, falando sobre a mulher do Henry Miller, que era amante da Anaïs, né, e então a Anaïs se identificava como uma mulher bissexual. E aí eu tenho até hoje esse livro, e aí na dedicatória tá, porque você tá aqui, ó. Então, assim, mais uma prova da literatura entrando e falando, ó, você tá, né? Então, é até divertido também se enxergar aí nessa literatura e militar através da literatura, mostrando, ó, desde 1900 e bolinha já tinha. Se for pegar, sei lá, Safo, sabe? Se for pegar... esses dias eu fiz uma série pro Histeria, que foi ABC das Minas, mas ABC só de escritores. Então eu fiz o perfil em vídeo da Conceição Evaristo, Chimamanda Adichie, Clarice Lispector e Cassandra Rios. E o da Cassandra foi divertidíssimo fazer, porque não tinha informação dessa mulher, né? Foi a escritora que mais vendeu, foi a primeira escritora a vender 1 milhão de cópias, foi a escritora mais proibida do Brasil, tete a tete ali com o Jorge Amado. Jorge Amado adorava ela, mas era o único também, porque ela era bem pornochanchada. E ninguém sabe dessa mulher, ninguém tem informação nenhuma sobre essa mulher. Então, assim, mais uma vez a militância, e ela era uma mulher lésbica, né? Então, e que retratava muito a visão LGBT dentro da literatura. Nos anos 70. Nos anos 70, né? Num período que, velho, você não podia nem falar na literatura direito. Essa série do ABC das Minas foi no canal Histeria,
Que é do YouTube também. Que é do YouTube também. É um coletivo de mulheres do audiovisual. Tá junto ali com a Conspira Filmes e tal. É muito legal. E aí teve essa série e no Valendo Livro, né? Que é o outro lugar que você também pode ver em qualquer lugar, viu, gente? Me procurem em qualquer lugar que vocês vão achar. Valendo Livro que vocês vão achar. É blog, é site, é canal, é tudo. Daqui a pouco vai ter podcast também, mas eu ainda não posso falar sobre isso. Parecida. O que eu gostei é eu falando que tem uma visão super romântica, blá blá blá, e aí minha camiseta. Everywhere Sex. Museu de Tudo. Museu de Tudo. Você já sabe o que é, né? Sei. Estou emocionada até. De deixar uma parte minha aqui. Mas enfim, é pra eu mostrar já o meu? Por favor, o que você trouxe? Eu trouxe um cordel. Que eu escolhi a dedo para essa entrevista. Antônio Costa, outubro de 2013. A política do blá blá blá. Em tempos atuais, eu acho interessantíssimo a gente falar sobre literatura brasileira. E o cordel, né, agora virou patrimônio, né? É mesmo? Agora virou patrimônio. Não precisa dessa oficialidade, já era. Já era, né? Mas é tão louco como a gente esquece da nossa própria literatura e esquece dessa produção que é tão maravilhosa. E eu adorei a política do blá blá blá, eu acho interessante, porque justamente, como um ótimo nordestino, o Antônio, fala do jeito que tem que ser falado, e nesse formato, né, de cordel, de literatura de cordel, que, desde que Brasil é Brasil, existe isso. Então eu achei que ia ser interessantíssimo eu botar bem aqui no meio, por favor, esta política do blá blá blá, porque eu acho que vai combinar muito com todos esses itens do museu. Que chique, né? Eu me achei chique, eu não sei vocês. Obrigado, Tati. Obrigada a você.